recebendo aqui o reverendo Elimar, quero convidá-lo à frente já. Como eu já mencionei, reverendo Elimar é pastor na Igreja Presbiteriana de Monte Alto, né, chegou no nosso presbitério esse ano e está caminhando conosco aqui, e é um prazer tê-lo aqui, viu, querido? Seja bem-vindo, família, depois se apresenta ali. Eu sei que tem mais que não está aqui, né? E que seja um tempo proveitoso. Vamos orar, queridos, mais uma vez, pedindo a direção de Deus nesse momento de aprendizado da palavra dele. Pai Santo, em nome de Jesus, nós estamos agora diante da Tua palavra, que será exposta pelo Teu servo. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, usando a vida, a boca, ó Deus, do servo do Senhor. Que Ele possa falar tão somente aquilo que vem da parte do Senhor aos nossos corações. Usa-o com poder e graça, ó Deus, para a edificação da Tua igreja, pela Sua palavra que é viva e eficaz. Nós Te louvamos por esse privilégio e rogamos a Sua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite. Eu quero cumprimentá-los também com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme diz o pastor Márcio, nós estamos chegando para o presbitério de Barretos. É nosso primeiro ano lá na cidade de Monte Alto. Estamos lá com o desafio de pastorear aquela igreja, uma igreja sofrida, uma igreja que precisa crescer naquela cidade tão linda, a cidade de Monte Alto. Eu estou aqui com a minha família, ou parte da minha família, Liliane. Aí, Liliane, ficar de pé para o pessoal te conhecer melhor. Nós somos casados há 33 anos, não é? A minha filha mais nova está nos acompanhando, ela é a Melissa. E além da Melissa, nós temos mais 2 filhos. Nós temos o Timóteo e nós temos o Tomás. O Timóteo é o mais velho e o Tomás é o do meio. E hoje está fazendo exatamente um mês que o Tomás casou. Então nós já temos uma nora, não é? Os meus filhos moram na cidade de São José do Rio Preto. Lá eles estudam e trabalham. E a Melissa está morando com a gente lá na cidade de Monte Alto. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu já estive aqui, já conheci o templo de vocês. É claro que vocês não vão saber, né, quando, mas foi recentemente que a executiva do presbitério reuniu aqui numa noite para me receber como membro do presbitério. Então estava aqui somente o pastor Márcio, talvez um diácono, e a executiva do presbitério. Mas nós estivemos aqui no templo e aqui nós fomos recebidos como pastor do presbitério de Barretos. É uma alegria estar aqui comemorando com vocês os 24 anos de trabalho presbiteriano. Uma igreja nova, bonita, aconchegante. Parabéns, Márcio, que Deus continue abençoando a sua vida, a vida do conselho, da junta diaconal, de todos que militam aqui nessa igreja. Que seja uma igreja pujante, que seja um verdadeiro luzeiro aqui para a cidade de Bebedouro, que o Senhor esteja usando grandemente a vida de vocês para a salvação de almas aqui nesse lugar. Esse é o propósito da igreja do Senhor. Vamos abrir a palavra para nós meditarmos nesse domingo, comemorando o aniversário da nossa igreja. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 2 até o versículo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo de número 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor
e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou a vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Senhor, mais uma vez na tua presença em oração, nós te agradecemos por essa oportunidade de reunirmos nesse lugar, numa reunião festiva, num culto de louvor e agradecimento ao Senhor, e de reunirmos aqui com as portas abertas, com a tua palavra diante de nós, e de podermos cantar louvores ao Senhor, e de podermos cultuar ao teu nome santo e bendito. Obrigado, Deus, por essa tão rica liberdade que nós temos aqui nesse lugar. Fala conosco através da tua palavra, edifica as nossas vidas, edifica a tua igreja, fortalece essa igreja para o louvor e a glória do teu santo e bendito nome. É assim que nós oramos, Deus, é assim que nós precisamos, é assim que nós cremos diante do Senhor. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, coisa fantástica é a nossa memória. Quando foram construir o computador, precisava-se de um nome para aquela parte do computador que armazena os dados. E então, pensaram bem e disseram é memória. E hoje nós temos computadores superpotentes, com memórias extraordinárias. Mas nós não podemos esquecer que a nossa memória surgiu antes da memória do computador, e ela é muito mais poderosa, muito mais potente do que a memória do melhor computador que nós temos hoje. Só para você ter uma ideia, tudo que os seus olhos viram, que os seus ouvidos ouviram, que as suas emoções sentiram, desde a sua vida intrauterina, quando você estava sendo formado pelo Senhor, todos os lances estão registrados na sua memória. Você pode não lembrar, mas eles estão nos arquivos da sua memória. É por isso que de vez em quando você sonha e você fala, eu nunca fui nesse lugar. Quem sabe você foi sim, e não sabia que tinha ido. Quem sabe a sua mãe te levou naquela fazenda dos seus sonhos, quando você ainda era muito criança, ou quem sabe dentro do ventre dela. Verdade é que tudo que acontece na sua vida, tudo que os seus olhos contemplam, tudo que você ouve, tudo que entra dentro da sua cabeça, não sai, fica nos arquivos da sua memória. Que potência e que coisa grande nós temos dentro da nossa cabeça. Que arquivo, que poder. O apóstolo Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Ele andou pela Ásia Menor, pregando e proclamando o Evangelho. E em cada cidade que ele chegava, ele proclamava a salvação no Cristo ressurreto. Pessoas convertiam ao Evangelho. E ele deixava ali naquela cidade uma igreja. Um povo que haveria de começar ali uma igreja. E expandir aquela igreja ali naquela cidade. Depois que ele fez as suas viagens missionárias, ou mesmo em viagem, ele escrevia cartas a essas igrejas. O objetivo dele em escrever cartas era fortalecer aquelas igrejas na fé,
era estimular aquelas igrejas a continuar proclamando o evangelho da graça do Senhor, a não desanimar, a dizer que Cristo salva o pecador. Algumas igrejas começaram a enfrentar problemas doutrinários, e nas suas cartas também ele trata disso. Ele corrige alguns problemas doutrinários. Uma igreja de fé operosa, uma igreja de amor abnegado, escreveu às igrejas, uma igreja de esperança firme. Cartas canonizadas aqui na Bíblia, palavra de Deus para nós. Às vezes você está pensando, opa, o pastor enganou, tem 13. Não, tem 9 às igrejas e mais 4 aos pastores, canonizadas aqui na palavra de Deus. São 13 cartas paulinas. Aos Tessalonicenses, ele escreve 2 cartas. O objetivo das cartas de Paulo aos Tessalonicenses era, como já disse, fortalecer aqueles irmãos na caminhada da fé, estimulá-los a expandir o evangelho ali naquela cidade. E especificamente no caso de Tessalônica, ensinar para eles acerca da volta do Filho de Deus. Surgia no meio deles algumas dúvidas com relação à volta de Cristo. E o apóstolo Paulo então escreve tentando tirar essas dúvidas. Se você olhar o finalzinho da carta de 1 aos Tessalonicenses, é exatamente isso que Paulo faz. Ele fala sobre a vinda ou a volta do nosso Senhor. E Paulo começa essa carta de maneira extraordinária. Paulo, depois do prefácio e da saudação, dizendo também que Silvano e Timóteo estavam ali junto com ele naquela escrita. Quando a gente pesquisa, nós vamos entender que Paulo escrevia, e os companheiros estavam ali por perto, eles davam a lida, participavam ali com Paulo, e falavam, olha, nós fazemos das suas palavras as nossas palavras. E o apóstolo Paulo, de maneira muito camarada, endereçava a carta no nome deles também. É por isso que está Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Depois desse prefácio, Paulo diz que orava pela igreja dos Tessalonicenses. Ele fala, nós damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando vós em nossas orações e sem cessar. Que coisa linda. Eles estavam sempre orando na presença do Senhor e intercedendo pelos Tessalonicenses. E quando eles estavam assim orando e intercedendo pelos Tessalonicenses, algo a respeito daquela igreja brotava na mente deles. Como eu disse no início da nossa mensagem, aqueles registros da memória deles vinham à tona. Eles lembravam de algo muito especial quando eles estavam diante de Deus orando pela vida dos Tessalonicenses. E Paulo vai falar para nós qual era a lembrança, o que vinha na memória dele, qual arquivo vinha para frente, jogava, brilhava, esclarecia na memória dele quando ele lembrava dos Tessalonicenses na presença de Deus. E Paulo fala de 3 características dessa igreja, que não tinha jeito de esquecer. Que quando falava Tessalônica, isso aparecia na memória. E eu quero meditar sobre essas 3 características dessa igreja com vocês. E o desejo do meu coração é que as mesmas características da igreja de Tessalônica sejam também características da igreja de Bebedouro. Que nesse aniversário dos 24 anos de Bebedouro, que essas características estejam presentes na vida dessa igreja, porque foram essas características que evangelizaram a cidade grande de Tessalônica, a cidade influente de Tessalônica. Foram essas características que atraíram aquela cidade
para o evangelho da graça do Senhor. E eu tenho certeza que se essas características estiverem presentes aqui, essas características também atraem os pecadores aos pés do Senhor Jesus. Vamos então a essas características. Primeira lembrança que vinha na memória do apóstolo Paulo. Nós damos sempre graças em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Era lembrar de Tessalônica, e aparecia na mente do apóstolo Paulo uma igreja que cultivava uma fé que ele chama de fé operosa. Nós lembramos da operosidade da vossa fé. O que será que passava na mente do apóstolo Paulo? Quando ele diz, olha, não tem jeito. É a gente debruçar diante de Deus para orar, a memória nos acusa que nós estivemos com uma igreja de uma fé operosa. Tem muitas definições de fé por aí. E eu quero citar para vocês a pior definição de fé. Só para vocês tomarem conhecimento. A pior definição de fé, definida por um teólogo liberal, ele diz assim, a fé é um pulo no escuro. Essa é a pior definição de fé. Podemos fazer uma definição boa, o contrário dessa. E podemos dizer que fé é um pulo na luz mais clara do dia. Porque o escritor aos Hebreus define para nós fé como sendo certeza absoluta de coisas que nós nunca vimos. E o fato certeiro de coisas que ainda não aconteceram. Isso é fé. Mas quando Paulo lembra dos Tessalonicenses em oração, ele lembra de uma fé que saía para fora do plano teórico. Como é bonita a definição de fé que a Bíblia nos fala lá em Hebreus. Mas nós precisamos sair dessa teoria para um plano prático. E quem nos impulsiona na palavra de Deus ao plano prático da fé é Tiago. Tiago chega a nos dizer que sem fé, que sem obras, a nossa fé é morta. Sem obras, a nossa fé é morta. A igreja dos Tessalonicenses tinha uma fé viva. O apóstolo Paulo fala que recorda da operosidade da fé daquela igreja. Recorda que aquela igreja não ficava nesse plano teórico de acreditar em coisas que não viam, de fatos que ainda não tinham acontecido, mas que eles davam um passo nesse plano, nesse projeto de fé. Eles andavam pela fé, quando não vislumbravam, quem sabe, recursos para desenvolver ali o trabalho, eles continuavam rompendo em fé. A fé, de fato, faz, como nós cantamos, nos romper sobrenaturalmente, nos impossíveis humanos, e alcançarmos o possível do coração de Deus para a honra e a glória dele. Igreja Presbiteriana de Bebedouro, seja uma igreja de uma fé operosa, uma fé que lança fora o medo, uma fé que transpõe obstáculos, uma fé que não desanima, uma fé que vislumbra lá na frente a obra que o Senhor quer que realizemos aqui nessa cidade. Aprendamos a viver a cada dia pela fé. Aprendamos com o nosso pai da fé, o Abraão, que quando estava levando seu filho para a montanha de Moriá para ser imolado,
é questionado por aquele rapaz numa das perguntas mais difíceis da vida dele. Pai, nós estamos levando fogo, nós estamos levando cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Eu fico imaginando essa pergunta chegando para nós. E aquele homem cheio de fé, numa fé operosa, porque estava ali para sacrificar o seu filho, olha para aquele garoto, e a resposta foi: filho, Deus proverá. Essa é a prática da fé, essa é a operosidade da fé, é crer em um Deus que providencia, é crer em um Deus que abençoa, que sustenta. Nesses 24 anos, queridos, eu creio que muitas pessoas passaram por aqui e foram embora. Mudaram de cidade, ou estão mesmo na cidade, mas não estão mais aqui. Mas essas pessoas têm memória. E eu creio que de vez em quando volta na memória delas a igreja de Bebedouro, o culto dessa igreja, as orações dessa igreja, a pregação dessa igreja, o aconchego dessa igreja, a fé desses irmãos. Qual é a impressão que a igreja de Bebedouro está passando? O que a igreja de Bebedouro está deixando nas memórias que passam por aqui? Uma igreja de uma fé operosa? Ou uma igreja desanimada? Ah, pastor Márcio, não dá. Ah, pastor Márcio, a gente não consegue. Muito ousado, pastor Márcio. Fé operosa, queridos. Certeza absoluta em coisas que nós nunca vimos, em fatos que nunca aconteceram, mas que para nós são realidades presentes e vivas. Mas o apóstolo Paulo continua, e ele fala de uma segunda característica daquela igreja, que pululava na memória dele, quando ele estava orando diante de Deus. E a segunda característica que ele coloca para nós aí na sequência do nosso texto é a seguinte: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Abnegação do vosso amor. Tessalonicenses era uma igreja de um amor abnegado. Como é difícil, pastor Márcio, falar hoje de amor. Vocês estão fazendo aí o congresso da família e certamente vão falar nesse tema. E como é difícil. Porque banalizaram demais esse tema. É algo tão profundo, é algo tão poderoso o amor, que a palavra do Senhor diz para nós que o amor se confunde com Deus e Deus se confunde com o amor, porque Deus é amor. Mas hoje, quando vai ter relação sexual, e às vezes ilícita, fala que vai fazer amor. Onde chegamos? O apóstolo Paulo escreve sobre o amor na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e quando ele chega no final da descrição do amor, ele fala: permanece 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior deles é o amor. E Paulo, quando ora pelos Tessalonicenses, lembra de maneira viva de um amor abnegado daquela igreja. Sabe o que significa a palavra abnegado ou abnegação? Abrir mão, doar, entregar-se em prol.
Sabe por que nós temos tanta dificuldade em amar verdadeiramente? Porque custa, porque dá trabalho, porque dói, porque exige de nós alguma coisa. Por isso que não é fácil amar abnegadamente. Às vezes tem que abrir mão do conforto, da casa, da cama. Às vezes custa dinheiro, às vezes custa tempo, às vezes exige paciência. Mas ali dentro da igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo percebia corações que amavam de maneira abnegada. Eu fico imaginando as pessoas chegando e sentindo aquele ambiente de um amor abnegado e não somente de um amor teórico. Eu fico imaginando aquelas pessoas chegando e encontrando ali alguém que se doa, que se entrega, que se interessa, que preocupa, que tem ouvido para ouvir, que tem abraço para dar, que tem calor humano, que aperta e que sente alma com alma, coração com coração, que ajuda a carregar as cargas uns dos outros, que ora, que vai lá dentro daquela família problemática e lê a palavra, e ora, e abençoa, e ama, e interessa. Isso vinha na memória do apóstolo Paulo. Todas as vezes que ele estava orando por Tessalônica, ele lembrava que era uma igreja amorosa, de um amor abnegado. Igreja de bebedouro. Muitas pessoas passaram por aqui nesses 24 anos. Pastores, famílias, que passaram, mudaram. De vez em quando eles lembram da igreja de bebedouro. E o que vem na mente deles quando eles lembram de bebedouro? Sentiram acolhidos? Foram amados? Sentiram impactados com seu abraço? Com a sua acolhida? Com o seu interesse por eles? Foram amados de maneira abnegada? Você gastou tempo com essas pessoas? Ou será que lembram de uma igreja fria? Que cumprimentava mal, que não interessava? Que o visitante chegava e ia embora? Que a família veio, estava com um problema, ninguém procurou? Qual a lembrança que a igreja de bebedouro deixou na vida dessas pessoas que passaram por aqui nesses 24 anos? Aqui está o desafio, igreja. Uma igreja calorosa, que ama de maneira abnegada os que convivem com ela. Deixa eu te falar sem medo de errar. Aqui nessa cidade tem muita gente mal amada, frustrada, doente, psicologicamente abalada. Gente que precisa de ser amado. O amor cobre multidão de pecados. É com cordas de amor que o Senhor atrai o pecador para a cruz. É com amor abnegado, envolvente, caloroso, que essa igreja vai atrair bebedouro para Jesus. Disponha o seu coração para amar o seu próximo, para amar aquele que visita, para amar o seu irmão. Disponha o seu coração para amar de maneira calorosa, abnegada, aqueles que precisam do nosso amor. E o apóstolo Paulo continua. E ele vai falar de uma terceira característica dessa igreja de Tessalônica, que vinha à memória dele quando ele estava orando. E ele fala no mesmo versículo, na sequência do texto, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança
em nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalônica era uma igreja de esperança firme. De esperança firme. Nós temos um ditado popular, retirado da mitologia egípcia, que fala assim: a esperança é a última que morre. Um desentendimento que teve entre os deuses egípcios, e abriu-se a caixinha de Pandora, e as virtudes foram saindo, e se não me falha a memória, foi Zeus ou Epicureus que correu e fechou a caixinha, e a hora que eles observaram, tinha saído todas as virtudes, tinha ficado somente a esperança, e daí surgiu o ditado: a esperança é a última que morre. Ocorre que nós temos uma esperança que nunca morre. Certa feita eu estava aconselhando uma mulher, uma senhora, e essa senhora estava num estado de desespero total, tinha perdido tudo. Pensa num Jó moderno. Era essa senhora. Perdido familiares, perdido riqueza, saúde complicada. E ela chega para ser atendida e ela chora copiosamente. E eu fico ali esperando ela terminar o choro para ver o que ela me falava. E soluçando, ela diz: pastor, eu perdi tudo, eu não tenho mais esperança. E ela foi falando, e no finalzinho da fala ela assustou. E ela disse: eu só tenho uma esperança. A hora que ela falou assim, eu segurei. Eu disse: qual que é a esperança que a senhora tem? Que as que a senhora perdeu eu já sei. Ela falou: minha esperança é que Jesus Cristo vai voltar. Falei: minha irmã, você tem a esperança das esperanças. Não solta essa não. Segura nessa esperança. Firma. Isso é uma âncora que nós temos em meio a um mar bravio que é esse mundo. Ah, como nós cantávamos antigamente, aqui no mundo, as desilusões são tantas, mas existe a esperança, é que Cristo vai voltar, aleluia! E quando o apóstolo Paulo está orando pela igreja de Tessalônica, brota no coração dele, na memória dele, aquela figura de uma igreja que não desistia da esperança em Cristo Jesus. Igreja de bebedouro, a nossa esperança não está no sistema econômico do nosso país. A nossa esperança não está em um governador, seja ele qual for. A nossa esperança não está num partido político. A nossa esperança não está na baixa ou na alta do dólar. A nossa esperança está em Jesus. Nós cremos numa cruz vazia, nós cremos num túmulo vazio, e nós cremos num Senhor que voltará em glória para buscar a sua igreja. Essa é a nossa âncora, essa é a nossa esperança. Jesus vai voltar, aleluia! Sabe por que eu gosto da nossa esperança? É porque ela é teimosa. Ela é teimosa. Quando acha que tudo acabou, ela levanta. E ela levanta viva. E ela levanta forte. E ela levanta para superar todas as tristezas, todas as decepções, todas as perdas, todos os momentos difíceis da vida. Jesus voltará, nós teremos um fim, e o nosso fim é glorioso. E Tessalônica não abria mão disso. Ah, quando começava lá aquela murmuração, aquela reclamação, tinha irmãos valorosos lá que levantavam e falavam: opa, desiste não, desanima não, firma, persevera, continua orando, continua acreditando, tem uma esperança, tem uma esperança. Jesus voltará.
Muitas pessoas passaram por aqui nesses 24 anos. Sentaram nas cadeiras, quem sabe até nem eram essas. Ouviram a palavra, tomaram santa ceia, ouviram as músicas, cantaram conosco, foram embora. Mas eles lembram dessa igreja de Bebedouro. E quando eles lembram, o que vem na memória deles? Eles lembram de uma igreja, de uma esperança firme. Nossa, aquela igreja de Bebedouro, que igreja que tinha esperança no coração. Passava por situações difíceis, por crises, por pandemia, mas a hora que chegava lá, a gente olhava no olho dos irmãos, e os irmãos estavam esperançosos, porque a esperança deles é uma esperança viva, não é uma esperança pendente, fraca, trôpega, é uma esperança firme. É uma esperança firme na pessoa gloriosa do nosso Senhor. São essas as recordações que vêm na mente do apóstolo Paulo quando ele está orando por Tessalônica. Uma igreja de fé operosa, uma igreja de amor abnegado, uma igreja de esperança firme. Não quero que isso aconteça de jeito nenhum, mas vamos supor que o ano que vem o pastor Márcio Tironi vai embora com a família dele, tem que vir outro obreiro para cá. E o Márcio vai estar orando por vocês. O que vem na memória desse pastor, quando ele estiver orando pela igreja de Bebedouro? Vem na memória dele uma igreja de fé operosa? Vem na memória dele uma igreja de amor abnegado? Vem na memória dele uma igreja de esperança firme? Ou vem na memória do pastor, que irmãos desanimados, Senhor, tem misericórdia. Que igreja fria, Senhor, que não amava as pessoas, que não envolvia, que não gastava tempo. Que igreja triste, Senhor, que não nutria esperança no coração. Desafio para mim e para você é ser igreja nessa época tão difícil, queridos. É ser igreja amorosa. É ser igreja de uma fé viva, operosa. É ser igreja de uma esperança firme. Marcha sim, igreja de Bebedouro. Rompe em fé assim, igreja de Bebedouro. Marca esta cidade com amor. Marca esta cidade com fé. Marca essa cidade com esperança em Cristo Jesus. E que o Senhor abençoe para que vocês possam celebrar muitos e muitos aniversários e marcar muitas e muitas vidas que por aqui passaram. E eu quero dizer para vocês que eu estou indo embora para Monte Alto. E eu quero sair daqui lembrando de vocês como uma igreja de um amor caloroso. Depois me dê um abraço, por favor. Eu quero lembrar de vocês de uma igreja de uma fé operosa. Eu quero lembrar de vocês como uma igreja de uma esperança que não vacila. Me dê um abraço. Olha para mim e fala: Jesus vai voltar. E eu vou embora contente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, como é bom ser igreja do Senhor. Como é bom, Deus, estar aqui na igreja de Bebedouro. Como é bom olhar para esses irmãos e saberem que eles foram comprados por um preço muito alto. Pelo preço de sangue do teu Filho amado. E, ó Deus, o Senhor tem essa igreja nesse lugar. E o Senhor pode usar e contar com essa igreja aqui. Desperta esses amados irmãos, desperta essa igreja, Deus, para amar os pecadores, para envolver com os pecadores,
para proclamar o evangelho que salva esses pecadores. Desperta essa igreja, Deus, e faça com que ela possa viver nesse mundo tão agitado, tão conturbado, uma fé inabalável, uma esperança muito firme, que essa igreja possa olhar firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Reveste esta igreja com o teu poder, com a tua graça. Abençoe o pastor Márcio, abençoe a sua família, abençoe os presbíteros, a junta diaconal, as famílias, Deus, os jovens, os adolescentes, as crianças. Abençoe esse lugar, esse templo, que essa igreja, Deus, faça influência, faça diferença aqui nesse lugar onde o Senhor mesmo a plantou. Aceita o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém.